E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero falar sobre esse tema que aí provavelmente você já viu aqui no título do vídeo. Tenho feito alguns vídeos lá no meu Instagram sobre esse assunto. Se você não me segue, vai lá, me siga, compartilha. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né, a outras pessoas. Aqui no YouTube também, já deixa seu like. E se você tem preguicinha de assistir vídeos mais compridos, né, mais longos, não pula, tá bom? Coloca aqui na ferramenta que tem aqui embaixo de acelerar a reprodução, então minha voz vai ficar um pouquinho mais rápida. Se você estiver com preguiça, é só você acelerar o vídeo. Mas fica até o final pra gente conversar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto super importante. Fiz até algumas anotações aqui, olha, pra poder não esquecer do que eu quero falar. Mas, iniciando, né, sobre o que eu falei lá no Instagram, que foi a frase que me veio, né, à cabeça, que é quando a... Qual foi o título que eu escrevi? Porque a balança ainda manda no seu humor, né? Por que a gente ainda é tão afetado, principalmente as mulheres, né? Sobre o nosso peso, sobre o que a balança tá falando, sobre aquilo que a gente tá vendo no espelho, na foto, sabe? É impressionante como isso nos afeta, assim, e eu posso falar, gente, de verdade, assim, com convicção, não tô falando nada que não é a minha experiência, sabe? Eu acredito muito que nos últimos anos eu melhorei bastante a relação com o meu corpo, né? Eu acho que eu tive que me aceitar em alguns aspectos, entender os meus processos, entender que eu não sou igual a todo mundo. Mas, mesmo tendo essa consciência, a gente tende a ser afetado, né? Mesmo assim, nós somos seres humanos, então a gente acaba sendo afetado por aquilo que a gente acaba vendo. E a gente tá suscetível a isso. E isso não é o problema. Eu acho que a questão toda é o que a gente faz com esse sentimento. O que a gente faz quando a gente percebe que o nosso humor mudou. Quando a gente acaba estragando um dia todo só porque a gente percebeu, às vezes numa foto, né, que as coisas não estão como a gente gostaria fisicamente. Eu até dei esse exemplo, né, de quando a gente tá num dia lindo, um dia super agradável no parque, com as pessoas que você ama, e tá passeando, aí de repente é hora de tirar uma foto, e aí quando você olha a foto, e aí meio que você se lembra que você tá acima do peso, você se lembra que o seu corpo não tá no peso ideal que você gostaria, e aí aquilo ali fecha o teu tempo, e você a partir de agora fica triste, fica se sentindo culpada, fica o restante do passeio pensando, né, tipo, o que eu vou fazer? Puxa, tô gorda, tô feia, tô isso, tô aquilo. Ou pode ser o contrário também, né, tô muito magra, né, seja qual for a insatisfação. E aí você acaba estragando o seu dia, porque você começa a pensar naquilo, e eu faço uma dieta, faço um jejum intermitente, eu brinquei, né, faz um jejum eterno talvez, porque é a única forma de emagrecer, a única forma de dar certo. Aquilo começa, né, a te consumir, assim, você começa a se sentir triste, inadequada, e eu percebo esse comportamento em mim, e eu percebo que eu tenho que lutar contra ele, sabe? Então, ele vem, né? Eu não tô isenta, não tô imune, mas eu tento contornar, eu tento mudar a perspectiva e é difícil essa, sei lá qual é o nome que dá, né? Esse exercício de mudar ali os pensamentos, de tornar eles positivos para que ele não estrague o meu dia. É difícil, é muito difícil. Então, eu tô até assim compartilhando isso porque eu acho que é bom pra mim, é bom de repente pra alguém também, alguém que se sinta assim, e eu acho que juntas a gente pode ir ressignificando esse tema, né? Que para as mulheres principalmente, não que os homens não passem por isso, mas para as mulheres é muito difícil. E uma das coisas que eu quero assim deixar muito claro
para as pessoas é que eu não sou contra, né, a pessoa se cuidar. Eu acho que a pessoa tem que se cuidar sim. Mas eu sou muito a favor de que isso seja feito de forma respeitosa, com amor próprio, você entendendo as suas necessidades, aquilo que está ao seu alcance de ser feito, sabe? Eu acho que existe uma forma de fazer isso, né? De você praticar o autocuidado, de você cuidar da sua saúde física. Eu acho que existem formas, né? E a gente está bem longe dessa forma ideal. Geralmente a gente pensa sempre pelo lado estético, a gente tá sempre com uma cobrança, né? Sobre esse assunto, tipo, o que eu tenho que fazer? Tá todo mundo ir pra academia? Então vamos pra academia. Tá todo mundo fazendo dieta? Então vamos lá. A gente não para muito pra pensar, a gente só faz. Porque é o padrão, é o que tem que ser feito e enfim, né? Mas eu acho que a gente não tem que deixar de cuidar do nosso corpo, não. Mas a gente pode fazer isso de uma forma melhor. A gente pode fazer isso de uma forma mais amorosa, né, conosco. Então, assim, esse é o meu maior objetivo, sabe? Poder compartilhar isso. Porque é muito chato, né, ver que a gente passa a maior parte do tempo angustiada com esse tema, sabe? Meio que andando em círculos. E quando a gente, às vezes, toma a decisão de emagrecer e de cuidar de si, é sempre por uma motivação ruim, né? Nunca vem de um sentimento bom, assim. É sempre de um sentimento de não estar adequada, de não estar bonita o suficiente, de estar gorda, de estar feia, de estar com barriga. E então eu preciso mudar isso, né? A gente sai de um estado de eu não gosto disso, eu não gosto de mim, eu não gosto do que eu vejo e agora eu preciso mudar isso. Ok, podemos mudar isso. É bom a gente se sentir bonita, é bom a gente se sentir bem, porém, se a nossa vida tá girando em torno disso e desse sentimento, acho que tem alguma coisa errada, assim. Uma coisa que eu pensei nos últimos anos é que virou uma chave na minha cabeça é que não tem como eu cuidar daquilo que eu odeio. Então, se eu odeio o meu corpo, é mais difícil de eu cuidar dele, porque a gente precisa amar o que a gente é, o que a gente tem, e aí ser motivado por um cuidado. Tipo, eu amo tanto viver, eu amo tanto quem eu sou, eu amo a Júlia que tá aqui agora, que eu quero cuidar dela. Agora, se a minha motivação é por um motivo de eu olhar no espelho e falar, eu odeio o que eu vejo, eu não gosto, eu me sinto feia, eu não me sinto amada, sabe, esses sentimentos todos negativos, nossa, que tarefa difícil vai ser, né? Esse processo de mudança. Então, assim, esse espaço, esses vídeos, essa série de vídeos que eu quero fazer tem a ver com essas reflexões, sabe? Acho que muita gente passa por isso, muita gente passa por isso calado. A gente também já acostumou que o padrão é esse, né? A gente já acostumou que falar de emagrecimento e saúde física é sempre partindo desse lugar, né? De um comentário, às vezes do outro, falando que você engordou, que você tá feio, o que aconteceu? Nossa, você era tão magra, nossa, engordou, nossa, não sei o quê. Ah, tá precisando emagrecer, ai, vamos fazer uma dieta. Gente, esse assunto é muito extenso, ele tem várias camadas, né? Esse aqui é só a introdução, né? Mas quantas vezes o assunto de uma mesa, assim, né, de uma conversa, entre mulheres principalmente, não leva sempre pra esse lado, né? A gente sempre acaba parando nesse lado do tô gorda, tô magra, tô fazendo dieta, tô precisando fazer academia, tô flácida, tô isso, tô aquilo, sempre girando em torno da estética. Eu estava com umas pessoas recentemente, assim, e impressionante. Pessoas que eu não vi até há um tempo, foi numa comemoração, e eu acho que um período, assim, de poucas horas, eu acho que eu parei para conversar com algumas mulheres e em momentos diferentes, não juntos, mas acho que umas 3 vezes o assunto foi relacionado a
Ai, emagreci, não, porque eu tava muito isso, e agora eu estou mais magra. Ai, que não sei o que. Sabe, sempre assim, porque na época que eu tinha tal corpo, não sei o que, não sei o que lá. Eu engordei muito, sabe, eu nem vejo muito, quase nunca, os homens nesse tipo de conversa, mas as mulheres, nossa, como a gente acaba sempre parando nesse lugar, né, de qual médico que você tá indo? Qual exercício que você tá fazendo? O que você tá tomando? Sabe? Uma coisa meio assim. Então acho que a gente gasta muita energia pensando nisso, se comparando, olhando pro corpo que a gente tinha e que agora as coisas mudaram, né? Mas a gente quer sempre voltar para esse lugar. A gente não vai voltar a ter o corpo que tinha antes. Esquece. O corpo que você tinha era para aquele momento, para aquela época da sua vida. Foca no que você tem agora. E aí você transforma, melhora o que você tem agora. Não adianta você tentar ficar voltando. Eu quero ter de novo o corpo que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu quero ter o corpo que eu tinha antes de engravidar. Eu quero ter o corpo que eu tinha em tal fase. Não vai ter, querida. Esquece. Não vai voltar. E mesmo que você volte, vai ser parecido com o que era e nunca igual, exatamente igual ao que era. Então a gente precisa ressignificar muitas coisas, sabe? Nesses aspectos de aparência, de estética, de saúde, emagrecimento principalmente, né? E é o que eu mais vou... Você vai ver que eu vou falar mais sobre isso, né? Ele tá sempre ligado a um comportamento, né? Do tipo assim... você tem que se esforçar mais. Você tá assim é porque, né, você que tá fazendo alguma coisa errada. Come menos, se esforça, faz mais atividade física, isso aqui. Tem essa porção, mas tem outras esferas muito mais profundas, né, sobre emagrecimento, sobre obesidade. A obesidade ela já é considerada uma doença, né, e os médicos estão falando isso de forma mais clara. Obesidade é uma doença e uma doença crônica. Então você tem que olhar para essa situação como uma doença e como algo que vai requerer um trabalho e medidas externas também para que mude, não só internamente, mas você vai precisar de ferramentas, né, para poder sair dessa situação. E a manutenção dela também é para a vida toda. Então você não associar isso à estética ainda é algo que está muito longe da mentalidade das pessoas. É algo que está ainda muito distante, porque as pessoas ligam a estética e a algo que se você tá assim é porque você quer, né? E tem várias outras camadas. A força de vontade, né? O querer mudar, o precisar se esforçar é só uma das muitas esferas que envolve esse tema. Então, fique por aqui, se inscreva no canal, vamos conversar mais sobre isso, vamos compartilhar, vamos trocar. Acho que a gente pode montar uma rede de apoio, né? Uma comunidade aqui, onde a gente fala sobre esse assunto sem afetar a nossa saúde mental, porque é o que acontece com muitas pessoas, né? Você melhora a sua aparência porque você precisa e você estraga a sua saúde mental porque você vira uma pessoa completamente obcecada muitas das vezes, preocupada de engordar de novo e, enfim, você não tem paz, né? A verdade é essa. Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia. Não se esqueça de dar like aqui nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes e até o próximo vídeo.